Boa noite. Iniciamos agora a atividade de comemoração dos 30 anos da LB, com a mesa que se denomina Sentidos da LB. Esta mesa será composta com ex-presidentes da Associação de Leitura do Brasil. E eu convido para compor a mesa o professor Ezequiel Teodoro da Silva, que é fundador da LB e presidente da diretoria provisória entre os anos de 1981 e 83, e foi presidente das diretorias da LB de 84 a 85, 86, 87, 90, 91, 2007 e 2008. A segunda pessoa que eu convido para compor a mesa é a professora Ruth Batista Pontes. A professora Ruth foi presidente da Associação de Leitura do Brasil na gestão 92-93. Em seguida, a presidência da ALB entre os anos de 88 e 89 foi assumida pelo professor João Vanderlei Geraldi, que não pôde estar presente, pelo menos aqui, fisicamente, né? Presencialmente nesse estado aqui, né? E a vice-presidente, professora Lília, é que fará a participação na mesa. Também a presidência em vários tempos, né? 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007. Foi assumida pelo professor Luiz Percival Leme de Brito, que chegará no Colemas amanhã, infelizmente não pôde participar também desta cerimônia aqui da mesa, e o vice-presidente Guilherme Duval Toledo Prado comporá a mesa conosco. E a presidente entre os anos de 2009 e 2010, a professora Norma Sandra de Almeida Ferreira, está convidadíssima a compor a mesa conosco. Bom, a ideia principal desta mesa redonda, que marca a segunda atividade dentro do 18º Cole de comemoração dos 30 anos da LB, é uma ideia de nós podermos partilhar esses sentidos da LB, tanto nos 30 anos que acontecem, né, e nos 30 anos, no mínimo, que acontecerão. Então esta é a intenção nossa desse encontro, num presente entre passado e futuro. Seguindo, eu passo a palavra ao professor Ezequiel. Bom, antes de tudo, eu quero agradecer, assim, do fundo do coração, o convite e parabenizar a iniciativa da LB de congregar, né, aquelas pessoas que doaram um pouco de si, um pedaço da sua vida, pela existência de uma entidade, de uma associação, neste caso, a Associação de Leitura do Brasil. Eu julgo que esses trabalhos voltados, não é, à memória, à lembrança, vamos dizer, a reunião, não é, de pessoas que, de certa maneira, tocaram a entidade durante 30 anos, né, é uma ideia extremamente oportuna, não é, porque provoca aqueles relances, né, de momentos vividos no passado, né,
e recupera, né, traz de volta, ou traz agora no presente, não é, aquilo que foi, não é, e foi de uma determinada forma e não de outra. Não é? Então, isso é bastante interessante, esse trabalho até de ressignificar uma entidade tão grandiosa como é hoje a Associação de Leitura do Brasil. Assim, ando bastante ocupado, né? E até os meus momentos de escrita estão ficando cada vez menores atualmente, né? Eu estou correndo com muitas pontas de trabalho, mas mesmo assim, aí numa madrugadinha, eu tive a chance de preparar um texto, né? Porque eu acho que o momento é um momento solene e eu não poderia deixar de preparar, na verdade, um pouco de escrita, não é? Que registra aquilo que a gente pensa, né? E fica para outros lerem aquilo que a gente, no momento, se recordou e teceu, costurou no papel. Eu vou ler em voz alta, e se eu, de certa maneira, me emocionar, eu peço até um pouco de paciência de vocês aí. Sentidos da LB. Sentido, marche. Nos idos de 1978, em ares e tempos pesados de ditadura, desafiamos o sistema implementando o primeiro COLE, que buscava assentar e colar outras preocupações a respeito da realidade educacional brasileira. Apontar para outras visões e concepções de leitura que não fossem a do sentido, marche, ideológico, autoritário e monovalente que os coturnos e as baionetas nos impunham naquele período tão sufocante. Houve uma resposta calorosa dos educadores ao nosso evento, dando a entender que as convicções e as ordens unidas dos quartéis se contrapunham ao desejo por democracia no país. Ia-se desenhando, então, uma outra leitura de realidade nas retinas de muitos educadores brasileiros. Em 1979, repetimos o COLE, aglutinando mais vozes em torno da insatisfação, do protesto e da denúncia. Reforçava-se naquele ano um horizonte mais nítido de construção de uma sociedade com outras possibilidades de exercício do poder, em direção contrária, antagônica, contraposta ao sentido marche autoritarista. Em 1981, pudemos ver que o movimento social já não mais acompanhava o rumo único imposto pela ditadura, com seu bater de calcanhares e de continências. Trouxemos Paulo Freire de volta para abrir o terceiro COLE em 1981 e nos fazer acompanhar pelo seu modo de conceber a leitura da vida, da palavra e do mundo. Juntando sonhos e esperanças, trabalhando a revelia dos donos do poder, fundamos no mesmo ano a ALB com o objetivo maior de lutar pela democratização da leitura no Brasil. Pré-sentido. De pressentimento, passando pela constatação, caindo na evidência histórica. A leitura, tal qual a cultura e a educação, nunca foi uma preocupação relevante para os donos dos vários e inquistados poderes brasileiros. A drástica paisagem da leitura é reiterada de ano para ano, sem que sejam elaboradas e implantadas políticas, programas, ações sadias ou saneadoras em direção a uma mudança que nos leve a chegar a um outro patamar. O patamar onde a leitura seja, igual à educação, um direito e uma prática essencial ao exercício da cidadania.
A razão de ser da ALB, um dos porquês dela se manter de pé, é o descaso das autoridades na direção de um povo culto, capaz, crítico. Talvez seja por isso mesmo que em 30 anos de existência, a ALB, mesmo produzindo e tendo produzido trabalhos importantíssimos para novos rumos de segurança nacional, jamais foi convocada, em termos de voz e vez, para somar contribuições que conduzissem às práticas de leitura, fosse onde fosse, para um patamar mais digno, condizente e edificante. Práticas de leitura crítica, capazes de pôr abaixo, de espatifar o entulho arcaico, corrupto e patrimonialista que o Estado brasileiro abriga. Pressentimento de que a ALB terá vida longa, longuíssima, até que a grande maioria da população brasileira, possuindo uma outra mirada de e outra mirada para a sua capacidade leitora, possa dar o devido sentido, por exemplo, ao abraço de Lula em Paulo Maluf e o que isso significa em termos de conchavo, atraso, círculo vicioso e avacalhado. Por exemplo, a defesa do bicheiro e ladrão Carlinhos Cachoeira pelo seu advogado, ex-ministro da Justiça do Brasil, Márcio Tomás Bastos. Sem dúvida, é preciso ler criticamente a realidade da despolítica brasileira, os pressentidos e os pressentimentos do que ainda está por vir, caso os cenários não forem outros. Sentindo o sentido. Numa sociedade como a nossa, onde o espírito do associativismo e da solidariedade nunca foi lá uma coisa muito forte, o aniversário de 30 anos de uma entidade pode ser tomado como um fenômeno raro, que se distancia dos padrões de existência e sobrevivência das associações aqui nascidas por vontade da sociedade civil. Para entender a ossatura, a envergadura e a altivez da ALB, para sentir o seu sentido, é preciso buscar nos membros das suas diretorias, de 1981 até hoje, um treco por dentro, uma força bruta, um ímpeto combativo e construtivo na direção da continuidade de um projeto e na fantasia de, pela formação de leitores inteligentes, colocar a nossa sociedade no patamar da justiça social, do bem comum, da felicidade que pode resultar da distribuição equitativa da riqueza. A marca registrada da ALB, talvez o seu motor e a sua energia, sempre foi e continua sendo, e oxalá continue sempre sendo, o seu desatrelamento dos governos e das administrações públicas, dos interesses menores e politiqueiros, do famoso e falso discurso de proteção dos trabalhadores e oprimidos desta terra. Todas as diretorias souberam honrar o parágrafo único do artigo 1º dos seus estatutos. É vedado aos associados, bem como aos membros da administração, a utilização do nome da ALB para atividades religiosas, político-partidárias e quaisquer outras estranhas aos seus objetivos sociais. Assim, as equipes de pessoas que formaram as diferentes diretorias, amorosamente deram muito de si, pressentiram, sentiram, cheiraram e degustaram as dificuldades do dia a dia de uma entidade, que sempre andou sobre suas próprias pernas, que nunca abriu as pernas e que, pela sua ação séria e transformadora, estende os seus braços e todo o seu corpo para leituras que sejam alternativas àquela que autoritariamente ou comercialmente, pelo viés único do mercado, desejam o conformismo, a subserviência ou a reprodução da incultura da nossa população. Sentimento e sentido. Hilário já se foi, B.T. Isabete já se foi, Milton já se foi, Bartolomeu já se foi.
Outros cujos nomes me escapam não se foram, mas simplesmente se afastaram ou foram obrigados a partir pelas circunstâncias, tomaram outros caminhos para outras semeaduras. Por mais que se deseje individualizar ou endeusar ou totemizar as conquistas da LB nesta ou naquela pessoa, neste ou naquele presidente, num ou noutro pesquisador, fenômeno que tem as suas raízes na visão ainda arraigada de se esculpir heróis e vilões para os fatos e fios da história, o meu sentimento sentido é o de que a Associação de Leitura do Brasil é uma realização de muitas cabeças, muitos braços, muitas mãos que, ou no terreno da cooperação, ou no quintal de muitas brigas, ou na esfera de vários desentendimentos, ou mesmo inimizades duradouras, cresceu, ganhou cara e corpo e se robusteceu ao longo da sua existência. Cada qual, do seu jeito, ao seu modo, quinhãozão ou quinhãozinho, somaram em favor da história da LB, dando-lhe resistência no tempo, tradição, identidade e, mais do que tudo, a dignidade de uma cidadela ou uma fortaleza de pessoas que pensam, lutam pela causa e pelas coisas da leitura no Brasil. E esse meu sentimento sentido, fortalecido a cada cole, a cada novo jovem integrante da LB, a cada publicação editada, a cada novo leitor que se conquista, é expresso num poema de Guimarães Rosa, com o qual finalizo a minha intervenção nesta mesa, e que saúda, com o mais puro sentimento de prazer, entusiasmo renovado e alegria, esses 30 anos da LB. Alongo-me. O rio nasce toda a vida. Dá-se ao mar a alma vivida. A água amadurecida, a face ida. O rio sempre renasce. A morte é vida. Muito obrigado. Muito obrigado, Ezequiel. Principalmente por toda a emoção e vibração que a gente fica sentindo aqui quando você fala dessa vida tanta. Professora Ruth? Bom, por primeiro, eu gostaria de dizer que este é um momento de grande emoção para mim, é um momento ímpar na minha vida profissional. Muito do que o professor Ezequiel colocou tem a ver com a mudança de rumos que eu dei à minha vida profissional, à minha vida social e até à minha vida pessoal mesmo. Então, eu também estou me orientando por um escrito a respeito à plateia, porque podemos articular também melhor o nosso pensamento, né? Então, os 30 anos da LB, o COLE e nós, se constitui uma história sem fim. A expressão do nosso sentimento, da nossa fala interna, nesta travessia que se iniciou em 1991, o que de início tocou-nos profundamente, logo ao ingressarmos no mestrado em Biblioteconomia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. E o primeiro contato que eu tive com a disciplina Processos de Leitura. A minha formação é em Biblioteconomia e a matriz curricular da época em que eu cursei Biblioteconomia era assim, predominantemente tecnicista. Desde criança eu sempre gostei de ler, mas nunca na minha vida tinha vislumbrado a leitura como uma possibilidade, não é, assim, de área de conhecimento, de estudo, ensino, pesquisa, e isto me encantou realmente. Eu me apaixonei pela disciplina. Eu que tinha chegado aqui
com outro pensamento. Há 10 anos eu já era diretora da Biblioteca Central da Universidade Estadual do Ceará, e para isso tinha me preparado na área de gestão, e vim para um mestrado que era em Planejamento e Administração de Sistemas de Informação. Mudei o foco logo que comecei a cursar a disciplina Processos de Leitura com o professor Ezequiel Teodoro. E isto significou, em termos de mudança, como eu já disse anteriormente, uma mudança de rumo completa na minha vida. Ao abraçar a leitura como um universo pleno de possibilidades, no sentido de podermos ser mais e compartilhar com o outro nosso aprendizado e as possíveis formas de atuação no nosso solo natal, tão prene de dificuldades de toda ordem. Nós entendemos isto como um chamado e atendemos a esse chamado. Escutamos a nossa voz interna. Compreendemos que naquele momento eu deveria atender ao meu próprio grito. Um grito que eu ainda não sabia entender muito bem, mas que ele vinha na forma de inquietações, na forma de dúvidas, na busca por melhores dias, por melhores condições de vida para as pessoas, particularmente para meus alunos na universidade. E quando comecei a trabalhar com comunidades plenas de falta de recursos, então eu senti isso muito forte dentro de mim, esse chamamento. Então, colocando-nos sempre na condição de aprendiz, fui galgando meus primeiros passos, ainda no mestrado, na direção da LB. Ao atender o convite do mestre Ezequiel para compor juntamente com colegas como B.T. Elizabeth de Brito, já mencionada por ele, já numa outra dimensão, o professor César Castro, atualmente da Universidade Federal do Maranhão, a professora Marlene Ramos, que atua aqui na educação local, Maria Lúcia, não é? E perdoe-me se eu deixei passar algum nome. Todos nós, imbuídos do mesmo propósito, do mesmo compromisso político e da mesma paixão, nós abraçamos e aceitamos compor a chapa da diretoria da LB para o exercício 1992-1993. Tomamos essa decisão na esperança de que essa entidade, dado o respeito que conseguiu junto aos educadores de modo geral e à sociedade, tanto em nível local quanto em nível nacional, então isso nos pareceu um empreendimento que se nos afigurava como um grande desafio. Alguns mestrandos, uma doutoranda, mas todos com uma vontade política de acertar, de conduzir essa entidade tão admirada e tão respeitada por seus feitos até os dias de hoje. Né? Uma entidade que, após 30 anos de existência, se agiganta e se fortalece cada vez mais. Da nossa parte, essa confiança, essa entrega da sociedade em geral, só veio confirmar que a nossa missão, enquanto profissional, enquanto LB, é uma missão de cuidado com o outro. Porque ler
é um ato de cuidado, é um ato de entrega ao outro, é poder sentir o outro, as suas potencialidades, as suas limitações e compreendê-las. Entrelaçar, pois, a minha formação em leitura a partir do mestrado e ao exercer a presidência da LB é tecer uma trama de relações de sentidos dentro do espírito que estamos a viver no mundo de hoje como nunca, tão pleno de contradições, de inquietações, dúvidas e medo. E que está a clamar por respostas, pelo direito de viver com respeito e dignidade. Então, dessa forma, nós nos sentimos como partícipes efetivos dessa construção que muito nos orgulha. Afirmo a todos os presentes que essa experiência ímpar que tivemos e nos fez ser mais. Esse ser mais nos fez também adotar uma postura de busca constante, de busca de conhecimento, para que pudéssemos empregá-lo da melhor maneira possível. Uma busca constante por vivenciar uma realidade educacional e cultural que apresenta sua face mais cruel, traduzida principalmente pelo analfabetismo e atualmente pelo analfabetismo funcional. Posto que as orientações de ordem político-pedagógicas contemplam no seu cerne não a qualidade na aprendizagem, mas a quantidade de educandos que estão regularmente tendo acesso à escola. E neste sentido, especificamente, nos voltamos para o desempenho em leitura e escrita. Não estamos com isto a negar as políticas públicas, educacionais e culturais que, a partir da década de 2000, vem mudando o panorama educacional e cultural brasileiro. Né? Mas o que nos inquieta é justamente que essas políticas elas estão a exigir uma nova postura, um novo rumo. Eles estão dentro desse mundo da infoeducação, com a diversidade das suas materialidades documentais, estão a exigir uma nova ordem informacional dialógica. Essas políticas ainda não encontraram o seu norte. Cremos numa política pública de Estado, posto que as políticas de governo estão aí a demonstrar que não enxergam o que já está consolidado, que vem sendo feito com paixão, com competência e que estão dando certo, e muitas vezes elas são descontinuadas. A título de exemplo, eu menciono o projeto que nasceu no Ceará, Agentes de Leitura. Esse projeto ele sofreu interrupção do governo anterior ao atual e passou praticamente um ano sem funcionar. O seu mentor, o professor Dr. Fabiano dos Santos, perdeu o seu cargo, o cargo que tinha na Secretaria de Cultura, e quase que esse projeto ele praticamente foi ameaçado de extinção. Eu colaborei por 2 anos
E eu me lembro muito bem da forma como os alunos me receberam numa cidade chamada Nova Olinda, no sul do estado do Ceará, 700 quilômetros de Fortaleza. Os olhos de ansiedade, de inquietação, quando eles me viram e disseram: professora, nós já tínhamos perdido a esperança. Faz 1 ano que nós esperamos por você. E eu disse: mas eu estou aqui, vamos tentar tirar esse atraso. Não é? Esse projeto voltado para cidades cujo índice de desenvolvimento humano está abaixo da linha de pobreza, estava, pois, a exigir providências urgentes afetas à questão do desempenho em leitura e escrita. Fora outros exemplos que eu teria, outras vozes, outros gritos advindos da nossa escuta atenta e consciente. Hoje eu tive mais um exemplo disso quando liguei para uma colega, ex-colega de mestrado, e quis deixar o recado com uma faxineira, e ela me disse: não adianta, moça, não adianta deixar recado, não sei ler, não sei escrever, sou faxineira. À noite a senhora deixa o recado. Mais um desses gritos, mais uma inquietação, mais uma angústia, mais uma preocupação que toma conta de nós, dado esse estado em que se encontra a grande maioria da população brasileira. Um outro momento, também expresso como exemplo, que chamamos de o grito do silêncio, estava na nossa frente ao regressarmos à casa, um certo início de madrugada, quando eu vi um homem, uma figura assim, digamos, com a face muito cansada, com todo o peso que o rigor do seu fazer para ganhar o pão de cada dia, né, trazia consigo, era um catador de lixo. E ele cobria com sua bandeira, ou com sua carroça, uma bandeira nacional imensa. E bem grande escrito: ordem e progresso. E isso me deixou muito impressionada. Meu Deus, que contradição. Repetimos então: o mundo grita, escuta. A certeza maior que temos, em que pese todos os esforços envidados, é que ainda temos uma longa travessia pela frente. Isto continua a nos inquietar e a nos impulsionar a seguir nessa nossa missão. Mas também isto é como que enfrentar mares bravios na busca de um porto no qual temos que ancorar a nossa embarcação e concretizar esse legado que nos foi sinalizado, e assim cumprir a nossa mediação, a nossa missão como formadora de leitores, como mediadora de leitura. Missão entremeada de denúncias e anúncios de novos desafios. O conhecimento, a partir do qual temos pautado a nossa conduta como formadora de leitores, é um conhecimento que privilegia sobremaneira o ser humano como meta, né? Levando em conta toda a sua inteireza, respeito pelo que ele traz de melhor e tolerância com as suas limitações. Palavras já ditas durante esse evento de uma outra forma. Isso vem apenas confirmar que estamos em sintonia, que queremos alcançar o mesmo alvo. Uma sociedade justa, um Brasil leitor, um Brasil cidadão. Obrigada pela delicadeza da atenção de todos e um agradecimento especial ao professor Ezequiel Teodoro
meu sempre mestre, que já no distante college de 1991, ao adquirir um livro que estava sendo lançado na hora, que era De Olhos Abertos, Reflexões sobre o Desenvolvimento da Leitura no Brasil, o primeiro livro que eu comprei, não é, do professor Ezequiel, em que ele fez a seguinte dedicatória: Ruth, sinto que já somos amigos. O livro faz isso. Hoje entendo plenamente o seu sentido, o seu sentimento, porque eu vivencio mesmo na distância. E mesmo que, como diz o poeta, mesmo que o tempo e a distância, Milton Nascimento, digam não, eu trago dentro de mim, bem guardado, todos esses ensinamentos, todas essas preciosas orientações, todas essas orientações, e que, mesmo que não estejamos sempre em contato, eles não, a professora, a Lilian, todos os outros amigos, colegas que fizeram a diretoria junto comigo, os demais colaboradores, eles não estão ao meu lado fisicamente, mas estão dentro de mim. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigado, Ruth, pelas palavras e também por esses sentidos da LB que atravessam a sua história de vida e de formação, além das indicações de ações da entidade em aspectos tão cotidianos e comuns com que nos deparamos nas cidades em que vivemos e certamente que são um compromisso político da associação. Que bom você também estar aqui com a gente. Obrigada. Professora Lídia. Boa noite a todos. Eu queria avisar que essa sessão está sendo transmitida em tempo real e que eu acredito que o Vanderlei possa estar nos assistindo lá do Stuttgart, na Alemanha, para onde ele viajou para curtir o nascimento da primeira netinha e onde ele deve permanecer até o final do ano. Então, de todo jeito, eu trouxe o Vanderlei aqui em figurinha para que ele possa nos acompanhar, tá? Peguei uma foto na internet e foi uma pena que eu não consegui encontrar a foto que ele me mandou com a netinha no peito, que é o momento especial que ele está vivendo. Queria agradecer também a presença de todos. Eu combinei com o Vanderlei que eu faria a leitura de um texto que ele me mandou no dia 23, ainda do mês passado, respondendo ao convite que nós fizemos a ele de estar aqui presente e ao tema que havia sido proposto para essa mesa redonda. Eu estou vendo aqui na plateia várias pessoas que estiveram conosco durante a gestão do Vanderlei, a Rosário, que está aqui lá atrás, a Ana, que está ali, outros que eu talvez me recorde assim de cabeça, mas a vocês, muito obrigada pelo trabalho realizado naquela ocasião, pela presença na noite de hoje e pela colaboração que vem sendo dada ao longo desse período todo. Então, acho que eu vou ler pedindo antecipadamente desculpas, porque o Vanderlei fez uma
uma coisa muito difícil para mim. No último parágrafo do texto, ele faz algumas considerações sobre a minha pessoa e me pede para ler. E eu fiquei muito acanhada e ele falou, não, você vai ler mesmo assim. Então eu peço desculpas, tá? Mas vai lá. O texto que ele escreveu se chama Por Trás do Cole, a Associação de Leitura do Brasil. Começa com uma citação do livro Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, que diz o seguinte: é certo, se isso lhe serve de consolação, que se antes de cada ato nosso nos puséssemos a prever todas as consequências dele, a pensar nelas a sério, primeiro as imediatas, depois as provisórias, as prováveis, depois as possíveis, depois as imagináveis, não chegaríamos sequer a mover-nos de onde o primeiro pensamento nos tivesse feito parar. Os bons e os maus resultados dos nossos ditos e obras vão se distribuindo, supõe-se que de uma forma bastante uniforme e equilibrada, por todos os dias do futuro, incluindo aqueles infindáveis em que já cá não estaremos para poder comprová-lo, para congratular-nos ou pedir perdão. Aliás, há quem diga que isso é que é a imortalidade de que tanto se fala. Nesta celebração, gostaria de rememorar. Fui colhido pelo quarto Cole, tardiamente, não participei das 3 primeiras edições. Mas o Cole é um evento que nos trouxe, em sua 3ª edição, a palavra de Paulo Freire, com o texto A Importância do Ato de Ler, cuja voz só ouvi mais tarde no silêncio da leitura da obra homônima. Era um evento para colar, como mais tarde aprendi com o colega professor Ezequiel Silva, idealizador do Congresso e da Associação. Fui colhido em suas malhas ao apresentar uma das primeiras comunicações orais de minha carreira. Eu vinha do Sul com preocupações com o ensino, com a escola. Havia sido professor do ensino fundamental desde os tempos em que se denominava de ginásio. E professor universitário, nunca deixei de ser um professor de colégio. Como um dia me chamou um aluno, mais tarde orientando de doutorado, e também ele colhido pelo Cole por anos a fio. Pois fui lá, numa sala do colégio Culto à Ciência, a apresentar um texto em coautoria com Nilma Góes Fonseca, O Circuito do Livro na Escola. Estávamos os dois surpresos com a experiência de deixar ler na escola, de organizar uma biblioteca da sala de aula e de vermos como alguns livros se tornavam os preferidos, os alunos fazendo fila para pegá-los e para lerem. Eu era quase um calouro em eventos científicos. Temia o público, que é bem difícil de imaginar, né, o Vanderlei fazer. Mas nesse ano, eu encontrei na plateia ali América Marinho e Antônio Gil, parceiros. Creio que encontros como este são o fruto imprevisto, mas nem por isso menos rendoso de um congresso como o Cole. Nele se encontram parceiros preocupados com as mesmas questões.
é um evento efetivamente democrático, de e para professores de todos os níveis de ensino, aberto a falas e a escutas. Soam bem as vozes dos professores com suas vivências e suas preocupações, como soam bem as vozes supostamente mais informadas e conformadas aos moldes da academia. E a cada edição o COLE cresceu em participantes, em comunicações, em temas, em amplitude e em profundidade. Meu batismo de fogo foi o 7º COLE, o último realizado no centro de Campinas. Com um público tão numeroso, já não havia espaço suficiente para abrigá-lo nas escolas e no centro de convivência. Uma caravana de Mato Grosso, sem inscrição prévia, teve que contentar-se em participar do 7º COLE apenas dos então minicursos oferecidos durante o evento. As sessões plenárias no centro de convivência não permitiam a presença de tanta gente. 2 anos depois, o COLE passa a ser realizado no campus da Unicamp. E seguramente é o evento acadêmico de maior público na universidade, deu nome à universidade, embora esta não assuma esse congresso em sua própria agenda. Para realizá-lo, há por trás a ALB, uma diretoria de voluntários que em sua história teve 2 grandes nomes hoje públicos, Ezequiel e Percival. Ambos dedicaram alguns anos de sua vida à Associação de Leitura do Brasil. A associação alimenta-se em seu evento e a ele sobrevive. Gasta-se para realizá-lo. Reanima-se na multidão que acolhe. Ânima e ânimo. Abastecida por 2 anos, vai editando sua leitura, teoria e prática, dando vazão a estudos e fazendo circular ideias. E robustecida, retorna para mais um congresso. Com o novo presidente ou com o presidente reeleito, lá está a equipe e aqueles que trazem a história dos eventos anteriores como alavanca de sucesso. Bom, aí vai ficar complicado. Nominalmente, sempre presente, eu, alma dos sucessivos COLEs, sem jamais ter assumido sua presidência. A ela não só a minha gratidão de ex-presidente, mas a gratidão de todos aqueles que de uma forma ou outra se deixaram tocar ao longo destes anos pelo que aconteceu nesses inúmeros COLEs, nas sucessivas edições de nossa revista e nos embates de sobrevivência que enfrentam em nosso país todas as entidades sociais. A voz que hoje ela me empresta para dizer as minhas palavras, meu muito obrigado. Stuttgart, Alemanha, 23 de junho de 2012, João Vanderlei Geraldi. Também agradeço ao Vanderlei pela disponibilidade da escrita e pela presença, pelas palavras e o som e o corpo da Lília, né? E a Lília, especialmente. Em verdade, toda a comemoração dos 30 anos da ALB é uma dedicação da diretoria atual à Lília, né?
Essa é a nossa homenagem. Podemos até amanhã fazer uma presidência de honra, né? Já que nunca foi presidente, né? Alguém podia encaminhar isso na Assembleia de amanhã, né? A gente pode, né, fazer isso daí. Professor Guilherme. Ruth, você quer fazer aquela consideração antes? A lembrança que você teve? Eu não posso deixar de fazer. Tá bem. Confesso aqui um lapso que não é quase imperdoável, mas vamos lá. Desde 1999, ao assumir minhas funções como docente da Universidade Federal do Ceará, eu assumi também o comitê de Fortaleza, do Programa Nacional de Incentivo à Leitura, e já se vão 14 anos, entre 13 e 14 anos de atuação nesse comitê, que também me tem feito ser mais, que também me faz questionar me tornar mais atenta, mais pensante, mais sensível às causas da leitura e da escrita, não só no meu próprio estado, mas também no Brasil. Então, eu gostaria de falar aqui uma pessoa que tem sido muito importante no Programa Nacional de Incentivo à Leitura, a professora Elizabeth Serra, não é? Porque o primeiro encontro que eu fui em 1999, não é? Foi quando eu a conheci lá no Rio de Janeiro. E tenho todos esses anos participado dos encontros anuais, na busca de melhorar o meu conhecimento e que esse conhecimento possa sempre vir, não só em meu próprio benefício, mas principalmente em benefício do meu irmão, em benefício do outro. Muito obrigada. Quem está aqui é o Percival. Acho que a gente procurasse aí uma foto, tá? Acho que é só entrar no computador, escrever Luiz Percival, aparece uma foto dele em algum cole, com certeza. E eu particularmente vim aqui hoje até para ver a mesa, com a expectativa de que ele inclusive postasse, né, o vídeo que ele tinha se comprometido a fazer, ou enviasse um texto. E eu não preparei nada, né, em respeito ao público. Mas eu gostaria, assim, de contar muito brevemente, até pela grata presença de várias pessoas aqui na mesa e também na plateia, que o COLE foi a primeira entrada de um estudante de pedagogia, na qual estava junto a Raquel e a Ana Luísa Smoker, preparando material para colocar nas pastas, né, capitaneado pelo Ezequiel, e com a Lilian, com certeza, nos dando muito apoio, e não só apoio, mas também, às vezes, lembrando que a gente precisava comer, tomar água, lembra disso? Né? E ela lembrava o Ezequiel que precisava também nos alimentar, não só com livros, mas também com algumas comidinhas, né? E a presença, né, da força, né, do Ezequiel junto com a Lilian, e de uma certa maneira o incentivo que eles não só, né, iam construindo no COLE, mas muito mais no conjunto de ações que a LB promovia, né, em várias partes do Brasil. Eu lembro bastante do Ezequiel indo em várias feiras de leitura, né, em várias feiras literárias, da qual, por exemplo,
uma grande feira, ainda hoje, que acontece, que teve um grande incentivo do Ezequiel, foi a Feira de Santa Maria. Foi? Passo Fundo, né? Passo Fundo, desculpe. E aí isso ainda repercute até hoje, né? Então, e foi com o Ezequiel, né, na disciplina de leitura e produção de textos, no curso de pedagogia, que ele nos incentivava a participar não só do COLE, mas também da LB. Eu acho que as inúmeras diretorias, da qual não só eu fiz parte, mas também a Maria do Rosário, o professor Valdir, a professora Gláucia, né, com grande apoio, muito bem lembrado, a Ruth da Beth Serra, né, a qual sempre foi uma grande interlocutora da Associação de Leitura do Brasil, né, a presença do... Olha lá, o Percival. É, esse aí. É isso mesmo. E o Percival, junto com, né, com a ideia de permanência que o professor Ezequiel nos brindou na associação, ele também contribuiu para agigantar esse evento, né? Contribuiu também para espraiar de outras maneiras aquilo que o Ezequiel, a Lilian, né? E aí também não poderia deixar de dizer, né? A professora Norma, minha coordenadora de português numa escola que eu trabalhei, né? A qual uma outra colega também, aqui a professora Ana Lúcia Guedes, também era professora. A professora Norma, o Ezequiel e a Lilian foram também grandes incentivadores, né, e mantenedores do espírito da criação da associação, e que com não só o Vanderlei, não só o Percival, mas com a boa e velha pasta do Hilário, que sempre nos surpreendia com incentivo, construir a possibilidade de a gente dar continuidade por mais 2 anos na associação, né? O COLE movimentava muito a universidade, causava muitos problemas para a universidade, e parece que essa era sempre uma vontade nossa para que a universidade assumisse isso, né? E eu queria também aproveitar de até dizer, com a presença da... Desculpe, fugiu a Marinês, do quanto foi importante, né, a presença e a interlocução de colegas de outra universidade, nossa vizinha aqui, a PUC Campinas, e como que ela foi construindo, né, esse relacionamento com a LB, como que o COLE também, né, com às vezes algumas ideias um pouco mirabolantes do Percival, e que, quando colocadas em prática, geravam, né, novos movimentos, novas preocupações, né, e o engrandecimento não só do COLE, mas também da própria associação. Eu acho que a professora, eu lembro muito bem que a parceria entre a Faculdade de Educação e o IEL, né, então não só na pessoa do professor Percival, não só na pessoa do professor João Vanderlei, mas também da professora Márcia Abreu, né, foi criando, né, outras condições para a existência do COLE na Unicamp, e também isso foi gerando a possibilidade, né, de novas relações, né, mudança de editora, novas parcerias, e aí a continuidade, né, que foi tomada depois da diretoria do Luiz Percival, né, com a presença da professora Lilian sempre, né, eu acho que realmente é uma boa ideia essa do Antônio Carlos, professor Antônio Carlos, de também, né, propô-la, né, como uma presidente de honra, porque isso foi esse sentimento, né, de todas as pessoas que passaram pela LB, que ainda permanece e permanecerá, quiçá, oxalá, por mais 30 anos. Né? Eu acho que é uma alegria estar aqui, gostaria de ter rememorado outras coisas para colocar para vocês, né? Porque a vivência na LB, a vivência no COLE,
é uma vivência intensa, ela nos dá, né, várias condições para compreender o quanto que um congresso que chama professores, um congresso para professores, um congresso em diálogo com a universidade e outras universidades, um congresso que não é mais um congresso, né, desde o 12º, não é mais um congresso nacional, se não me engano, né, não lembro direito, não é? Ele passou a ser internacional a despeito, né, dos problemas que isso implica, né? Quer dizer, eu acho que aquilo que o Ezequiel construiu, né, aquilo que a Lília, a Raquel, a Ana Luísa, a Lilian, o Percival, o Ezequiel, o Antônio Carlos, a Ruth, a Norma, né, a Gláucia, a Valdir, a Beth, a Maria do Rosário e muitos outros que ainda virão, né? Eu espero que essa seja também, esses 30 anos, seja a oportunidade dessa construção. Obrigado. Obrigado, Guilherme. E quando há uma coisa que atravessa, né, nossa história e significa de uma maneira tão importante, pegar de supetão, como foi chamá-lo aí, quando estava sentadinho lá, achando, quando eu fui me aproximando, ele falou, não, basta para abrir essa fenda da memória, né? Muito obrigado, Guilherme. Professora Norma. Quero agradecer aos colegas da mesa e cumprimentar também a mesa e o público, agradecer por essa participação aqui, nessa mesa pensada e idealizada pela nova diretoria e pela comissão organizadora do COLE. Bom, eu preparei também meu texto escrito, acho que fica mais fácil da gente acompanhar o pensamento. Quando pode, né? Quando pode. Quem procura pela Associação de Leitura do Brasil, a ALB, depara-se com uma sala no primeiro piso do anexo 2 da FE, na Unicamp. Quem a acha se espanta com o espaço reduzido, mais ou menos 30 metros quadrados, a sediar uma instituição que conquistou, ao longo de sua existência, projeção e reconhecimento nacional, não só pelo quadro diversificado de associados que se espalha por todo o país, mas, sobretudo, pela sua história de luta, de envolvimento, de proposições e ações em prol do acesso, da posse dos objetos e gestos ligados ao mundo da leitura e da escrita, como opção política de não exclusão da grande população brasileira no âmbito das ações leitoras. Pode-se até mesmo parodiar a questão tema desse 18º COLE. A LB grita, escuta? Sua sede não foi sempre ali. Antes disso, esteve locada em uma sala do Departamento de Metodologia do Ensino, o DEME, no prédio do ciclo básico, e mais tarde em uma sala aqui mesmo na FE. Mas é na sala que ela ocupa hoje, nesse prédio da FE, que passei muitas e longas horas desde 2002 como membro da diretoria. Na maioria das vezes, estive acompanhada de outras pessoas que, mais ou menos envolvidas em cargos da diretoria dessa entidade, colaboraram para que essa desempenhasse seu papel e função. É esta sala que ocupa minha fala e a partir da qual proponho um itinerário. Alguns espaços físicos são presença em nossas memórias, constituindo-se em memórias de nós mesmos, que neles habitamos. Em tempos virtuais, nos quais o espaço familiar e profissional parecem entrecruzados e indissociáveis,
por se limitarem em grande parte a um lugar que cabe a uma tela e a um teclado, que se abre para um mundo de forma simultânea e acelerada, Skype, streaming, Facebook, etc., pode parecer anacrônico que a memória de nossa geração ainda seja habitada por lugares físicos a serem transpostos através de corredores, escadas, portas, janelas, paredes. Uma sede, a da LB. Sua entrada é pela parte de trás do anexo 2, não sei onde está, da FE. Subindo o primeiro lance da escada e já no hall, dirigindo o olhar para a direita, o visitante encontrará a identificação na porta, Associação de Leitura do Brasil. No mesmo hall, em frente, uma porta indica os sedes. Altamente simbólico, não é a sede, mas é uma sala de depósito de sede, porque ambas instituições foram criadas no mesmo período histórico e são divulgadoras de produção de conhecimento e de militância política no âmbito das políticas públicas. Se aberta, tem-se a visão do espaço da secretaria, que é decorado... Aí minha foto ficou muito ruim, vocês vão ter que só ouvir e imaginar. Se aberta, tem-se a visão do espaço da secretaria, que é decorado com 2 mesas, 2 computadores, um balcão que guardam documentos mais atuais, ligados ao funcionamento burocrático e institucional da entidade. Em cima desses balcões, o que me chama a atenção são os últimos lançamentos dos livros e das revistas publicadas pela ALB. Nessa sala da secretaria, a oscilação da temperatura castiga as pessoas que lá ficam por muitas horas seguidas. No inverno, o piso frio exige um aquecedor de chão. No verão, o ventilador ou o ar-condicionado funcionam o tempo todo. Temperaturas que também oscilam metaforicamente conforme as fases que a entidade atravessa. Realização do COLE, preparação do Seminário Nacional de Jornal, preparação do Fórum dos Desafios do Magistério, fechamento da revista Leitura, Teoria e Prática e etc. Temperaturas que também oscilam metaforicamente, inclusive por causa de sua infraestrutura bastante simples. Um pequeno grupo de executores mais diretamente envolvidos com a iniciativa de arquitetar e promover essas ações, numa época que o funcionamento ainda não é completamente informatizado e online. Sons se intensificam e se espaçam neste lugar. De carimbo de envelope, de ofício, não sei se ainda tem, tinha até o ano passado, há pouco tempo, do telefone, que não para de tocar, da impressora e do fax, dos passos e cumprimentos dos colegas do grupo de pesquisa do andar de cima, que às vezes desce e passa por nós, do digitar no teclado, da máquina que corta o gramado da frente, do gerador da FE, que funciona o tempo todo, da tosse de alguém. Sons que envolvem vida e trabalho em tempos compreensíveis e perturbadores da nossa memória. A mesa da secretaria é essa. A mesa da secretaria sugere as urgências e importâncias a resolver. Bloco aberto de recibos de pagamento, assim como aberta a tela do computador. Tesouras, fitas, crepes, colas, folhas e folhas com anotações se derramam da mesa para a parte de cima do armário-balcão. Folhas e impressões de fax. Objetos de uma sociedade escriturística movimentados pelos 6 membros da diretoria, por 2 secretárias, na maioria das vezes são 2, por cerca de 200 associados, milhares de participantes de seus eventos e mais de 200 mil acessos online no seu site. Nessa mesa, um porta-retrato com fotos de familiares humaniza o espaço. Uma calculadora e um calendário
sugerem busca de controle do tempo, do espaço, das finanças. Uma divisão de madeira separa a parte da secretaria da sala de reuniões. E a disposição dos móveis sugere gestos, ações, relações. Essa sala de reuniões é rodeada também de armários, 2 deles até o teto e outros 2 em forma de balcão. E uma mesa, e tem mais uma mesa com computador. No centro da sala, uma grande mesa de madeira, que é essa, rústica, retangular, ocupa lugar de destaque. Foi comprada na época do Percival, pela Glaucia, que está levantando a mão ali. Bem escolhida. É ela, essa mesa que inerte muda, participa silenciosamente, prepara o círculo das reuniões, às vezes mais fáceis, menos difíceis, densas, reunindo pessoas que trabalham nos bastidores, prestando serviços voluntários ou comerciais, os nossos prestadores de serviços, à entidade. Em volta dessa mesa já se sentaram várias diretorias e conselhos editoriais da Leitura, Teoria e Prática e da Linha Mestra, vários parceiros, editores, jornalistas, pessoas envolvidas com outras instituições e associações, o contador, que cuida das finanças da LB, profissionais responsáveis pela elaboração dos sites ou produção dos anais dos eventos, os nossos fornecedores de material que confecciona a camisa, a sacola, as canetas e etc. Os que nos dão suporte técnico, as gravações, o pessoal. Em volta dessa mesa são definidos os encaminhamentos e as decisões ligadas à atuação da entidade, que prepara os instantes posteriores de inserção de informações, de registro digital da história dessa entidade, de elaboração de projetos de solicitação de financiamento para agências de fomento, de articulação de novas parcerias com outras instituições e associações. Essa mesa também é suporte para papéis a serem assinados, lidos, para anotações de reuniões, para cadernos de brochuras que registram as reuniões. Eu usei um desses cadernos para fazer esse texto. E em tempos de correio, passa Mariana, ela é suporte para colagem de etiqueta e para carimbos, e em tempos de promoção de evento, ela é suporte para a organização de panfletos de divulgação, montagem de pastas, sacolas e etc. Mas essa mesa, em tempos de acolhimento, é suporte de café, às vezes até de pão de queijo, na minha época, né? Na época do Percival também, para tapear a fome no avançar das horas, e às vezes de bolo de comemoração de aniversários, como o da Lília, por exemplo. Relações de amizade, acadêmicas, institucionais, que tornam o desafio mais coletivo, produtivo e menos difícil. Essa mesa tem ao seu redor os armários, que nos dão um pertencimento nessa entidade. Eles estão cheios de exemplares de CDs, livros e revistas, Glaucia, publicações coordenadas ou de autoria de membros da diretoria ou daqueles que por ali passaram e que com a entidade estabeleceram relações. Os armários estão cheios de documentos que guardam a memória da entidade. Cartas ou fichas de associados, recortes de matérias de jornais sobre a LB, fita cassete com a voz do próprio Paulo Freire e de outros intelectuais nacionais e internacionais ligados ao campo da leitura e da educação. Esses armários guardam kits de material de cada evento, desde o primeiro cole, a sacola, o pôster, os anais, a caneta e etc., os brindes. Guardam fotos, fitas, disquetes, porque a tecnologia vai mudando, fitas rolos enormes, que agora a Lília, nós conseguimos um projeto para digitalizar, filmes que gravaram instantes mais públicos da comunidade, da entidade.
um ginásio da Unicamp lotado nas aberturas ou conferência dos coles, uma sala de comunicação com a apresentação dos congressistas, a imagem dos monitores nos últimos preparativos do cole e andando pela universidade. Mais do que dispostos por uma estética na decoração, os objetos ali expostos e ali guardados falam a nossa alma e dão sentidos à entidade. São livros e revistas comercializados, são impressos em forma de CD, que alimentam o debate em torno da leitura e do livro. São publicações que sedimentam nossa postura política. Esse fazer ordinário, miúdo, um tanto burocrático, que marca o cotidiano de uma entidade, nem sempre visível e valorizado pelas avaliações externas, ou para os associados ou participantes de seus eventos, é vivido pelos membros atuais da diretoria, pelos ex-membros da diretoria que passaram pela ELB, pelos colegas da universidade, orientandos, alunos de graduação, professores do ensino fundamental e médio, pessoas contratadas, que são aqueles fornecedores, e que se juntam aos voluntários, que somos todos nós, e que, por sua vez, se juntam aos funcionários da FE, misturados na relação histórica dessa faculdade com a LB nesses 30 anos. É um fazer duro, inventivo, camarada, que em sua maioria fica identificado no coletivo, no anonimato. É um fazer que permite construir relações de amizades acadêmicas e institucionais e que nos enraiza no mundo e nos dá a sensação de pertencimento a uma comunidade, a um lugar, do qual eu me orgulho de pertencer. Obrigada e parabéns pelos 30 anos para a LB. Também agradeço muito a Norma pelo belíssimo texto e imagem. E eu fiquei bem intrigado na semana passada, quando ela foi lá e fechou a porta. Quando fechou a porta, né? E ela pegou uns ângulos ótimos aí, porque não mostrava um amontoado de caixas com os quais nós estávamos convivendo nas últimas semanas, porque todos os materiais da livraria, todas as sacolas, elas também foram ocupando o espaço, né? E tirou uma foto da placa da LB. Eu falei, mas o que será que a Norma não vai fazer uma placa nova pra gente? Será que nós vamos mudar a porta e vamos colocar aquela parte de vidro que a gente está pensando para dar uma entrada de luz e tudo? Aí hoje eu descobri que era. E ele nem podia falar comigo, porque ele já estava com tanta coisa. Tanta coisa além de tanta coisa. Ele só viu, mas ficava pensando. Tá bom, muito obrigado. Ficou cheio ali com a Lília para nós abrirmos um tempo para as demais pessoas que participaram das diretorias, se elas quiserem falar. Hoje é uma data comemorativa, aberta às falas, e aí quem quiser fazer uso da palavra para... muito bem. Eu nunca imaginei que o Vanderlei, por exemplo, fosse ter medo do público, né? Mas e é bom assim falar para esse público, né, que não chega a ser um público, né, é muito mais quase que uma família. E aí é que eu fiquei pensando muito na importância da memória coletiva e como esse momento é significativo, é relevante, ele é importante. Porque é nessa conversa, é nesse rememorar que a gente vai sustentando as memórias individuais, né? E eu queria dizer isso, quer dizer, voltei lá em 79, minha primeira participação no COLE, né? Estava comentando com o Ezequiel as nossas primeiras investidas, né, e ele insistindo para a criação de uma clínica de leitura, avaliação de leitura, né, aqueles idos, né, e a importância disso, quer dizer, uma trajetória da qual eu participei, mas que a experiência individual é completamente redimensionada nesse momento, né, sustentada nesse coletivo.
E aí eu aproveito para falar, agora eu vou representar o lugar que eu estou ocupando no momento e dizer assim, que essa faculdade se orgulha de ter essa associação, né? E eu acho que a gente poderia, assim, o que é que a gente precisa fazer para poder redimensionar a sociedade, né? A associação, aliás. Então é isso. Valeu. Não é para me vangloriar, não, é para revelar algum bastidor aqui. Eu estou aqui voluntariamente, né? Não faz parte dessa ala da monitoria estar aqui. E se eu estou aqui, eu estou por algumas pessoas, né? Assim, eu estou por aquela moça que a Iris, que trabalhou na LB, né? E se tornou minha amiga. Ela se tornou minha amiga por causa do professor Ezequiel, que foi a primeira pessoa aqui. Eu vou me emocionar. Foi a primeira pessoa que leu os meus escritos e que me estimulou a continuar. E eu lembro que quando eu entreguei meu escrito para ele, eu escrevi assim no papel do caderno, sabe? E ele me estimulou a continuar, ele leu isso com muito carinho. E o texto que eu apresento amanhã, individual, é uma modificação desse texto que eu escrevi para a aula dele. E, de alguma forma, se eu reescrevi esse texto e aprendi que um texto pode ser reescrito, eu devo ao GPEC, né? O Guilherme, que me ensinou a... Ai, não vai dar... que me ensinou que a gente se constitui mesmo, né? Que a gente forma laços muito fortes quando a gente escreve. E esse grupo também me reaproximou dos meus parentes que são poetas, com quem eu não... É uma revolução, né? Com quem eu não falava há mais de 10 anos, né? Eu tenho parentes poetas que eu não conversava, né? E se de alguma maneira tem cinema no meu texto de amanhã, é por causa de algumas aulas que assisti com o Carlos e com o Venceslau. E então, assim, eu queria revelar isso. Pode parecer bobagem, mas é porque eu achei que era um momento no qual eu tinha a ver eu fazer isso, né? Então, que a gente nunca é sozinho. E assim, foi tão forte esse meu mergulho com a leitura e com a escrita, que se de alguma forma agora eu estou escrevendo conto infantil, a culpa é deles também, da Iris, que me apresentou livros infantis maravilhosos, né? Do Carlos, do Ezequiel, do Guilherme e assim, das pessoas que de alguma forma constituem a LB também, que eu não tive aula, mas assim, né? É isso, gente, eu queria dar meu depoimento. É bastante breve. Coletivamente, um agradecimento pelas oportunidades que também a mim, como a todos nós, foram dadas de partilhar desse percurso histórico de uma entidade que só nos ensinou muita coisa. Dentre elas, nos ensinou a nos associar. Naquele momento histórico que o Ezequiel menciona aqui, que foi o momento de nascimento de uma associação, quando os da minha geração nem sabiam que poderiam se associar. Então, foi um aprendizado de vida e vocês sabem que é inspiração a LB para muitas das iniciativas que nós temos e que podemos fazer. Então, é um agradecimento a todos e pela oportunidade de ter participado dessa associação, ainda que meio à distância. Muito obrigada. Parabéns a todos. Aproveitando para fazer o destaque, amanhã tem uma situação também especial de criação da Associação Brasileira de Alfabetização, não é? Mais uma oportunidade de nos associarmos, né? Continuarmos, né? Eu só quero reforçar que tanto a sessão de ontem, nesse cole, como a mesa redonda que a gente acaba de realizar aqui,
elas foram pensadas por nós, a convite da atual diretoria, a partir de um trabalho que a gente começou já a desenvolver junto às materiais, as fontes documentais que tem na associação, pelo grupo de pesquisa que é a alfabetização, leitura e escrita, que vem se dedicando a tentar retomar um pouco esse percurso para que ele fique cada vez mais vivo e amplifique essa memória. Eu queria insistir nessa ligação entre o ALI e a LB, né? Eu acho que é uma ligação importante. Eu queria agradecer especialmente as pessoas que têm me ajudado diretamente na realização tanto do concurso para o logo, como do blog, como da pesquisa. Estou vendo aqui a Luciane, a quem eu devo um agradecimento especial. Estou vendo a Norma, o próprio Ezequiel, a Sônia, que não pôde estar, que são pessoas que têm diretamente se envolvido com a retomada desse material e o seu trabalho para que a gente possa estar levando à frente a vontade agora de documentar esse percurso. Acho que é isso, Antônio, que eu queria dizer, e assim, dizer que eu estou bastante feliz com o que nós pudemos realizar como comemoração aos 30 anos da LB. Eu sei que oficialmente é um começo, esse período deve se estender até julho do ano que vem, e certamente nós teremos muitas outras invenções, né, daqui até lá. Obrigada, viu? E queria lembrar um fato histórico, não sei se você lembra. Bom, o ProLer está fazendo 20 anos. O ProLer surge de uma pesquisa por uma política nacional de leitura, e a ideia de uma política nacional de leitura surge, não sei se você lembra, Ezequiel, com Glória Ponder, aqui no COLE. Então, a ligação, né, enfim, da LB com a Fundação do Livro tem uma coisa histórica, e você lembrou do ProLer, eu não podia deixar de citar isso. Foi num COLE que se pensou a necessidade de se criar uma política nacional de leitura. Né? Bom, encerrando esta sessão de comemoração dos 30 anos, como disse a Lília, nós estamos começando a comemoração, já que vamos comemorar durante um ano, né? Essa foi a estratégia que nós utilizamos para não ter que também ficar trabalhando tanto antes do COLE para a comemoração. Aí nós sentamos numa reunião, né Luciane, com a Lília, e falamos assim, bom, tudo bem, então é só o início. A gente só começa no COLE, então isso já nos acalmou também. E em nome da diretoria atual, que estou eu aqui presidindo esta mesa, e Ana Lúcia Horta Nogueira está presente aqui, também da diretoria atual e da próxima, né? Que será empossada amanhã. Um agradecimento muito, muito, muito sincero a cada um que respondeu ao convite da comissão organizadora e que pôde estar aqui hoje, ou encaminhar os escritos, os olhares, as confianças e cumplicidades que também nos dão este ânimo para tanto a continuidade da invenção com relação às lutas necessárias da Associação de Leitura do Brasil, este período de 1 ano e meio que nós estamos na diretoria. A força da LB ela é nítida, ao mesmo tempo que também são nítidas as características de políticas da associação nas conversas com
os órgãos governamentais e não governamentais. Portanto, a história que se tem consolidada e que também vai movendo-se, né, certamente, nós já, em pouco tempo, nós já sentimos e compartilhamos certamente com os princípios que são os preponderantes da associação. Eu disse que a gente vai alugar uma casinha para a gente sair ali dos 2 cômodos, né? Vamos ver. Achei que a gente ia fazer isso depois do cole, mas acho que não vai ser, né? Não vai dar. Uma das metas que eu considero importantes para nós, da diretoria, é esta continuidade de abertura da Associação de Leitura do Brasil aos vários grupos de pesquisa e estudos da Faculdade de Educação da Unicamp e de outras faculdades do Brasil. Acho que isto é um ponto importante, nucleador. A LB ela é reconhecida por várias características, isso tem muito a ver também com pessoas que passaram pelas presidências e pelas diretorias, outros lugares das diretorias, né, outros cargos, mas especialmente por uma vinculação com o mundo acadêmico, como uma referência em congregar pesquisadores da área de leitura que são relevantes no cenário nacional. Portanto, quando a Ana Luísa diz que é como vice-diretora, né, da Faculdade de Educação, do orgulho com relação à LB, que é muito bom escutar isso, e também é uma característica, o que nós vamos continuar nessas articulações com a universidade, sempre neste movimento um tanto híbrido, né, desse pertencimento, às vezes parecendo um núcleo da universidade, um departamento, como um setor, como assim foi também pensado nos idos lá do DEME, né, como um centro de estudos da universidade, mas na necessidade de um chamado sempre com relação a políticas públicas de um outro tipo de dinâmica que não a universidade. Portanto, acho que daqui a uns anos a gente continuará essa conversa boa e potente sobre o papel da LB. Agradeço muitíssimo, acho que agora podemos descansar um pouquinho. Até amanhã, né? Um abraço.